O grande problema começa quando você acha que é descolado, mas percebe que você está se tornando um Sheldon Cooper. Novamente você caiu em uma das minhas pegadinhas clássicas. Bazinga! 60 Dias no Mundo das Séries, dia 19, The Big Bang Theory. Bom, Leonard é um físico experimental que divide apartamento com Sheldon Cooper, que é um físico teórico brilhante, mas pouco ou nada sociável. São os típicos nerds pouco sociáveis que vivem numa bolha em que se comunicam apenas entre eles mesmos. Fecha essa equipe nas temporadas iniciais de Big Bang Theory, Howard e Rajesh Kutrapali. Esses 4 amigos vivem na sua bolha de assuntos nerds e acadêmicos, e a vida deles vai mudar drasticamente com a chegada de Penny, que é uma atriz, aspirante atriz e garçonete do Cheesecake Factory. Ela não entende absolutamente nada desse universo acadêmico, intelectual e nerd. Ao mesmo tempo, eles não sabem nada do mundo exterior, né? Eles vivem como se fosse numa sociedade à parte. Eles não sabem nada a respeito da vida cotidiana, na qual Penny é profunda especialista. Ela tem relacionamento, ela conversa com as pessoas. Então, ao mesmo tempo em que começa uma relação de estranhamento entre essas pessoas tão diferentes, na medida em que a série avança, nós vamos vendo que aos poucos Penny começa a se familiarizar com os assuntos tratados por aquele grupo, suas manias e todas as questões que são hilárias na série. Também os rapazes começam a aprender mais a respeito do mundo de Penny, sobre relacionamentos e sobre coisas importantes do cotidiano, né, que eles desconsideravam. Isso vai se acentuar com a chegada das meninas também na série no período posterior, outras acadêmicas também. Bom, esse é um panorama muito rápido aqui de Big Bang Theory, que teve um total de 12 temporadas que passaram entre 2007 e 2019, vencendo inúmeros prêmios sobre série de comédia. E eu quero aproveitar um pouco essa questão dos universos distintos de Penny e dos rapazes no início da série, para falar um pouco a respeito de comunicação cristã. Desde que o cristianismo começa a se expandir para locais onde esse evangelho ainda não havia chegado, esse é um grande desafio para aqueles que resolvem pregar o evangelho. Os missionários muitas vezes se depararam com povos e situações em que eles não tinham a menor ideia de como se comunicar com esses povos, em função da língua, em função dos costumes, em função da cultura, são vários elementos. E isso é importante porque sempre se encontrou um meio de fazer isso acontecer, de transmitir a mensagem da cruz, muitas vezes até por peças teatrais, enfim, e através do estudo daquelas culturas, para que houvesse uma aproximação entre o grupo que prega o evangelho e aquele povo que recebe essa palavra. É fundamental que aquilo que é falado por quem prega possa ser compreendido por aquele que ouve. E esse muitas vezes tem sido um desafio bastante pesado, porque a impressão que eu tenho é quando nós adentramos nessa sociedade plural em que nós vivemos, nesse novo século em que nos encontramos, nós parece que estamos perdendo a capacidade de nos comunicar com a sociedade que tem avançado e se desenvolvido muito em várias questões, e nem todas elas são questões que nós como cristãos devemos aceitar. Mas é fato que nós vivemos uma sociedade em constante mudança e nós precisamos aprender a nos comunicar com essa sociedade. Um país continental como o Brasil, por exemplo, dentro dessa realidade nós temos culturas regionais muito distintas, na região norte, nordeste, região sul, enfim, todas as regiões nós temos peculiaridades culturais, e dentro dessas sociedades regionais nós temos inúmeras subculturas que se desenvolvem para públicos específicos. E como nós como igreja podemos nos comunicar com esses grupos? Devemos estudar essas culturas, compreender as suas demandas e a partir daí apresentar o evangelho de forma genuína, mas com a linguagem adaptada para cada um desses grupos. E eu acredito que esse é o grande desafio
e também a grande bênção da nossa geração conectada com acesso a uma informação colossal. Utilizar essa informação para aprender mais a respeito das pessoas que estão ao nosso redor, seja próximo, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, enfim, no mundo em que nós vivemos cada vez mais conectado, com a impressão de que ele é cada vez menor, na medida em que as distâncias vão diminuindo cada vez mais. Esse é o nosso desafio, né? Trazer a mensagem do Evangelho genuína, né? A mesma mensagem que foi pregada no século I, porém, de maneira que a população do século XXI possa compreendê-la. Esse é o nosso desafio como igreja, e eu quero que você coloque no seu comentário como você tem visto essa questão, né? Como você tem lidado com essa questão do desafio da linguagem nos nossos dias. Você consegue comunicar o Evangelho para os seus amigos de faculdade, de colégio, de trabalho, aos seus familiares, ou você tem dificuldades com relação a isso? Se você tem dificuldades, eu gostaria muito de saber e conversar com vocês no dia de hoje com relação a isso. Vamos bater um papo sobre os desafios da linguagem na igreja do século XXI. Um bom tema, bom tema para um livro esse, né? Bom, gente, é isso então. Estamos concluindo aqui o nosso 19º dia de devocionais. Eu espero você amanhã para continuar a nossa jornada rumo aos 60 dias. Grande abraço, até lá.